Mais uma aula de ciências, né? Hoje nossa 21ª aula, né? Hoje sexta-feira, dia 3/7, né? E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre as propriedades químicas e físicas da água, né? Então nós continuamos falando da água, agora nós vamos falar de algumas propriedades, algumas características que a água tem, tá bom? Então nós estamos no segundo bimestre, né? Então começando aí o conteúdo para a próxima avaliação. As páginas que nós vamos ver hoje são as páginas 132 a 137, né, do capítulo 12, e a apostila é a apostila 5, tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós temos, pessoal, algumas propriedades químicas da água que vocês têm lá na primeira página da apostila de vocês. Então nós vamos observar que a água ela tem algumas propriedades químicas, né, que é uma característica, digamos assim, da constituição da água, né, das moléculas de água. E nós temos as características físicas, né? Então aquelas transformações que podem ocorrer aí na água do estado sólido para o líquido, para o gasoso, como nós falamos aqui. Em negrito, nós vemos três palavras muito importantes que nós escutamos sempre falar, que é, né, que a água pura ela é considerada insípida, né, que é sem sabor, inodora, vem de odor, sem odor, né, e incolor, color vem do quê? Vem de cor, né? Então a água pura ela é considerada sem sabor, sem odor e sem coloração, sem cor, né? Insípida, inodora e incolor. Então essas são algumas características também consideradas características químicas da água, certo? Então aqui nós vemos que a água ela é formada por uma molécula de oxigênio e duas moléculas de hidrogênio. Por isso que a fórmula química que nós já vamos ver da água é H2O, duas moléculas de hidrogênio, H2, e uma molécula de oxigênio, certo? Aqui nós temos a composição então química da água, né? Isso é muito importante, né? Então, essas bolinhas são representações dos átomos, né? Então, essa bolinha vermelha é a representação do oxigênio e a bolinha talvez aí meio prateada ou branquinha que vocês podem observar são os hidrogênios. Então, oxigênio e hidrogênio. Então, por isso, para formar uma molécula de água, nós precisamos de dois hidrogênios, um oxigênio. H2O, né? Molécula que nós temos aqui, a legenda vocês podem observar e vocês têm isso lá na apostila de vocês também. Entendido? Então, composição química da água, H2O, para nunca mais esquecer. Ah, professor, mas eu já vi que existe H2O2, né? Dois oxigênios, não é água? É, só que é água oxigenada. Ela tem um oxigênio a mais, aí a composição dela e digamos assim, as características dela já mudam. A água oxigenada é utilizada para feridas, né, para desinfecção, né, para você esterilizar. Então é bem diferente do que a água normal, a água pura que nós consideramos, tá bom? Então a água é formada por H2O, a água pura, só por H2O. Água mineral já tem alguns minerais, potássio, sódio, né? Então tem alguns elementos misturados aí também. Nós temos um processo chamado de eletrólise da água. O que é eletrólise, professor? É um processo, é um aparelhinho que vocês podem observar aqui, que da fonte pretinha que sai daqui, nós temos o polo positivo. Daqui nós temos o polo negativo. Então o que vai acontecer? São correntes elétricas que vão para dentro de dois tubos de ensaio envoltos por um recipiente contendo água. Então o que vai acontecer? Essa que tem o polo negativo, né, que está aqui, né, o que vai acontecer? O negativo ele vai fazer com que moléculas da água sejam separadas e aqui elas comecem a ficar as moléculas positivas, que é o caso do hidrogênio. E aqui, onde você tem o polo positivo, vão ficar as moléculas negativas. Isso quer dizer o quê? Quando você coloca eletricidade na água, você consegue separar o hidrogênio do oxigênio. Então, cada um dos polos vai ficar com o hidrogênio e o oxigênio. Para vocês entenderem, hidrogênio é positivo. Então, positivo vai se unir com o negativo. Por isso que se vocês acompanharem aqui esse vermelhinho, que é negativo, aqui dentro, então vai formar o gás hidrogênio, que ele é positivo. Positivo se liga com o negativo, certo? E aqui, que é o polo positivo, vai se ligar o oxigênio, que tem cargas negativas. Então, eles conseguiram determinar, através dessa eletrólise, a separação da água. H2O, separar o hidrogênio, separar o oxigênio. Depois que eles fizeram isso se transformou num gás. Então, gás oxigênio
gás hidrogênio. Qual que é a principal diferença? O gás oxigênio, ele é um gás que nós temos aqui, né? É um gás que alimenta a chama. Se você quer ter fogo, precisa de oxigênio. Sem oxigênio, não tem chama. Já o hidrogênio, ele é um gás que, em contato, digamos assim, com uma determinada fonte de calor, por exemplo, uma chama, ele explode. Então, o que eles fizeram? Pegaram esses dois tubos de ensaio virados para cima, já que o gás, a tendência dele é ir para cima. Então, o que vai acontecer nessa imagem? O gás vai ficar nessa ponta e não tem por onde sair. Quando eles tiram, o gás fica lá. Se você pegar um palito de fósforo, né? Pegou o palito, acendeu e logo assoprou. Deixou aquele palito de fósforo só a brasa. Se você colocar esse dentro do oxigênio, você vai ver que ele vai, de tanto oxigênio que tem, ele vai fazer pegar fogo de novo no palito. Mas apagado, apagado. De tanta força que o oxigênio vai ter para alimentar essa chama. Agora, se você pega esse palito de fósforo com a chama ou com essa brasazinha e coloca no hidrogênio, você explode esse tubo de ensaio, porque ele é altamente comburente, então o hidrogênio vai explodir. Então essa é uma reação do hidrogênio com uma fonte calorífica, por exemplo, o fogo, certo? Mas o principal para a gente saber da eletrólise da água, já diz o nome, eletrólise, lise quebra, quebra da água em moléculas e elétrons, né? Hidrogênio, oxigênio. Hidrogênio positivo, oxigênio negativo. Oxigênio alimenta a chama. Hidrogênio explode, né? Se a gente colocar aí com a chama. Entendido? Vamos lá. Solubilidade. Nós já vimos e já falamos um pouquinho sobre a parte da água e nós vemos e já vimos e todo mundo já utiliza, por exemplo, que tem a marca, né, de um determinado suco, né, em pó, que nós misturamos na água. Então, nós falamos o seguinte: solubilidade é uma capacidade que a água tem de dissolver algumas substâncias, certo? Quando nós falamos de água, a água é considerada, então, um solvente. Então, tá aqui, ó. Solvente é a substância que dissolve a outra substância, certo? Então, essa outra substância que nós chamamos de soluto. Soluto, substância que será dissolvida, certo? Nós podemos colocar o exemplo aqui. Soluto é o pacotinho junto com, claro, o suco em pó e a água é o solvente, certo? Misturando soluto e solvente, eu tenho uma solução, o suco pronto. Então, solvente água, soluto, o suco em pó. Solução é o composto que nós temos no total, certo? Então, soluto mais solvente igual a solução. Lembre, quando o professor dá ênfase a isso, pessoal, cai na prova, né? Então, água pura, sem moléculas de soluto, apenas moléculas de água, só H2O, né? Hidrossolúvel, substâncias que se dissolvem na água. Então, tudo que eu consigo dissolver na água é chamado hidrossolúvel. Água, solúvel em água. Por exemplo, azeite é solúvel em água? Não. Óleo diesel? Não. Gasolina? Não. Então, não são hidrossolúveis. Entendido? O que é importante saber sobre a solubilidade? É uma capacidade que os líquidos têm de dissolver outras substâncias. A solubilidade, nós vamos dividir ela, né, nos solventes, que no caso é a água principal deles, mas é aquele que vai dissolver a substância, e o soluto é aquela estrutura, aquela substância que vai ser dissolvida. Então, se eu misturo água e sal, água é o solvente, sal é o soluto. Água e açúcar, água é o solvente, açúcar é o soluto. Suco e água, suco é o soluto, água é o solvente. Então, a água normalmente é o solvente de todos os compostos aí. Misturou soluto mais solvente, nós temos aqui no cantinho que nós chamamos de solução. Certinho? Vamos lá. Então, tá lá. Essa primeira parte, pessoal, é bem simples, bem curtinha, né? Nós vamos continuar durante essa mesma aula, mas eu quero que vocês já anotem lá. Então, nós vamos ter atividades complementares para vocês fazerem logo após finalizar essa aula, que é a questão 1, 2 e 3 da página 138. E depois vocês têm a 4, 5 e 6 da 138 também. É só uma página bem simples para vocês fazerem logo após essa aula, a hora que finalize. Então, eu peguei basicamente 2 conteúdinhos e transformei nessa aula para nós. Tá bom? Não esquece depois de mandar a foto para mim também. Vamos continuando, né?
Continuando, então, nós temos agora as propriedades físicas da água. Então, nós falamos lá no início as propriedades químicas, né? Então, a questão da solubilidade, a formação, a composição da água, né? H2O, 2 hidrogênios, 1 oxigênio, né? Então, a composição química. Agora, nós vamos ver um pouquinho das propriedades físicas da água, né? Então, algumas características dessas propriedades aí também, tá bom? Aqui nós vemos a água, então, pessoal, como sendo o nosso bem mais precioso. Nós já falamos, o solvente universal, né? Mas nós precisamos saber algumas características físicas dela, certo? Então, características físicas são aquelas características, muitas vezes, naturais que nós temos, né? Relacionadas à natureza. Nós temos uma característica física chamada tensão superficial. Não sei se vocês já fizeram, pessoal. A gente pode até fazer uma videoaula dessa também de experimento. Se você pegar um copo de água, encher a água até a bordinha ali, certo? Se você colocar mais um pouquinho de água, você vai ver que vai chegar a formar como se fosse uma película em cima da água. Isso é chamado tensão superficial. Tensão superficial é uma espécie de uma força em que a água que está aqui embaixo age sobre normalmente os gases que estão aqui em cima na superfície. Então ela forma como se fosse uma película, que nós chamamos tensão superficial. Então essas ligações, essas fortes ligações que nós vamos ver das moléculas de água, fazem com que ela fique mais ou menos abaulado assim. Você pode fazer esse teste em casa. Pega um copo, vai enchendo, enchendo, enchendo. Encheu até a borda, vai colocando mais algumas gotinhas, você vai ver que você olha assim, parece que ele está um pouquinho abaulado assim para cima. Isso é tensão superficial. Se você conseguir, você pode colocar um clipe em cima, de pé, que ele vai ficar parado. Se você colocar, às vezes, uma agulhinha, você consegue ficar parado. Isso é o que faz com que alguns insetos consigam andar. Tem algumas aranhas que andam em cima da água. Alguns insetos aí, alguns pernilongos, moscas, andam em cima da água, certo? A tensão superficial é o que faz com que nós tenhamos gotas de água. Senão, quando chovesse, ia chovesse que nem fosse um balde derramando, né? Então, as gotas são formadas porque ela forma essa tensão superficial. Entendido? Certinho? É tipo uma membraninha elástica que fica em torno dessa gotícula, ou no caso, quando a gente tem esse copo, a gente pode observar isso também, tá bom? Então, tensão superficial é uma propriedade física, é uma força que forma como se fosse uma membrana em cima da água. Então, pelas moléculas de água estarem firmemente unidas, forma como se fosse essa membraninha aí, entendido? Então, aqui mostra um pouquinho dessa relação que nós temos, dessas ligações, e aqui um inseto, né, em cima da água, como a gente vê aqui na lateral também. Pressão da água. Muitos de vocês provavelmente já devem ter entrado dentro de uma piscina, dentro de um rio, dentro de um córregozinho, né? Quando você vai entrando na piscina, né? Quando você mais ou menos coloca a água até o pescoço, não sei se vocês já perceberam, parece que tem uma pressão que empurra teu tórax, tuas costas, parece que você tá fica até difícil de respirar mesmo estando com a boca fora da água. Por quê? Porque a pressão da água, ela faz com que haja uma espécie de uma força que vai comprimir o teu corpo, né? Vai comprimir principalmente a parte externa da tua pele, você vai sentir essa pressão, né? Nós vamos ver que essa pressão, que é uma força da água, ela também impulsiona isso para as laterais. Então, ela imprime uma força contra a lateral da piscina, ela imprime uma força contra a lateral de um copo, né? Então, essa característica nós vamos ver que existe pressão atmosférica? Existe, mas é uma pressão pequena que você não sente. Agora, a pressão da água é uma pressão maior. Então, é uma pressão que você consegue sentir, né? Então, a gente colocou aqui, ó. A água exerce pressão, uma força sobre as paredes dos recipientes, como nós falamos. A água exerce uma pressão sobre objetos que estão mergulhados nela. E a água exerce uma pressão em todas as direções, né? Então, a água, ela exerce uma pressão de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e assim sucessivamente, tá bom? Vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui. Pressão da água e as profundidades, né? Nós vimos isso, pessoal, e vocês viram naquele videozinho das profundezas que eu mostrei para vocês, que tem espécies de peixes que elas não conseguem sobreviver, pessoal, vamos dizer assim, em profundidades muito grandes, justamente porque a pressão vai aumentando cada vez mais. Então, quanto mais profundo, maior vai ser a pressão.
Isso vocês vão ter num trabalho, né? Prestem muita atenção aqui, porque vocês vão ter uma atividadezinha, né? Na verdade, um trabalhinho que vocês vão fazer na atividade de vocês, né? Que é relacionado à pressão. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma garrafa, né? Uma garrafa PET, e vão fazer 3 furos dessa garrafa, né? Então, vocês vão pegar fazer um furo mais embaixo, um no meio e um bem na parte superior. Só que essa água tem que ser cheia até essa parte aqui, tá bom? Se você vedar essa parte, fechar, né, a garrafa, vocês vão ver que ela nem vai escorrer bem pouquinho, mas ela, se tiver água até em cima, ela nem vai vazar. Quando você abrir essa garrafa, você vai ver que a pressão atmosférica vai empurrar. A tendência para dar certo o experimento de vocês é que quanto mais baixo, ela vai ter que esguichar mais nesse furinho que você fez. Então tem que ser um furo igual para todos eles, para cada um desses buraquinhos aqui. Pede uma ajuda para o pai e para a mãe, eles pegam um preguinho ali, aquecem o prego e furam, que aí fica fácil, com o mesmo prego, vai ter o mesmo orifício, fica fácil para vocês visualizarem. Então isso quer dizer o quê? Que quanto, vamos dizer assim, mais profundo você ir para um líquido, maior vai ser a pressão. Então, ó, a pressão exercida por um líquido aumenta com a profundidade. Quanto maior a profundidade da coluna d'água, maior será a pressão da água exercida sobre o corpo mergulhado. Entendido? Por isso que normalmente as barragens, elas têm que ter uma determinada altura, que tem que passar de 100 metros, para que haja essa pressão, para que a água consiga gerar eletricidade. Gerar de uma forma que a gente diz assim, meio errônea. Ajuda a transformar o movimento da turbina em eletricidade. Não gerar. A gente vai ver que não é uma geração, mas é uma transformação do movimento da água em energia elétrica. Certinho? Aqui nós temos um princípio, né, chamado princípio de Pascal. Esse princípio foi desenvolvido por esse cientista e filósofo francês, chamado Blaise Pascal, e ele postulou esse princípio. Ó. A pressão exercida sobre um líquido se transmite totalmente para toda a extensão do líquido. Aquilo que nós falamos, todas as direções. Se eu tenho um determinado líquido e você vai comprimir esse líquido em uma das extremidades, você vai observar o seguinte, que a pressão ela vai ser jogada para todas as laterais. Então o que ele fez? Ele fez um experimentinho, ele fez 4 orifícios, né, num determinado local aqui do vidro, e tampou esses orifícios com uma rolha. Quando ele imprimiu, colocou água aqui dentro, quando ele imprimiu uma força aqui, todos eles estouraram essas rolhas e a água saiu por todos os orifícios. Isso é uma característica que diz o seguinte, que a pressão sobre um líquido ela é transmitida igualmente e totalmente para todas as extremidades. Para isso, hoje eles construíram, pessoal, né, e com o auxílio desse princípio, as chamadas prensas hidráulicas, os elevadores, né? Então, o que acontece? Quando você pega, isso aqui é uma prensa hidráulica para erguer um carro, por exemplo. Então, eles fizeram um sistema com líquidos, normalmente óleo, mas pode ser qualquer líquido. Independente do tamanho que você utilize desses êmbolos, desses vasos, que nós chamamos vasos comunicantes, se você pegar, por exemplo, um carro que tem 1000 quilogramas para mais, e você diminuir esse êmbolo que nós chamamos aqui, dá para você imprimir uma força muito menor e erguer um carro de 1000 quilogramas. Então, se você diminui aqui, a força que você vai utilizar é menor, mas você vai conseguir erguer uma força maior aqui. Por quê? Porque a transmissão da pressão nos líquidos igualmente controlados aqui, no sentido da pressão, ele vai ser transmitido igualmente. Então, se você tiver um êmbolo menor onde você comprima, o êmbolo maior vai subir. Se você apertar esse êmbolo maior, esse menor vai subir. Então, isso é o que nós chamamos de vaso comunicante. 2 vasos, 2 recipientes comunicados por uma estrutura aqui. Isso também dá para fazer com seringas. Pega uma seringa, coloca aqui, uma seringa aqui e coloca basicamente uma borrachinha, uma mangueirinha entre uma e outra. E aí você aperta de um lado, sobe o outro. Aperta do outro, sobe esse. Só que as seringas, se forem do mesmo volume, basicamente a força que se imprimir aqui vai ser a mesma que você vai imprimir em um em cada um dos lados aqui. Aqui da mesma forma, né? Então, por exemplo, eles deram uma retada numa estrutura aqui, como não tinha para onde sair, ela saiu pelo outro êmbolo, a pressão então exercida é sempre a mesma em todas as partes do recipiente aí, tá bom?
Vasos comunicantes, que também faz parte desses princípios. Então, é isso que determina com que todos fiquem num mesmo nível. Isso é comparado ao que nós temos, por exemplo, no lençol freático. Então, por exemplo, o lençol freático, nós vamos observar que ele segue esse princípio aqui, ó, né? Então, eles têm um equilíbrio da água. Por isso que eu tiver, vamos dizer assim, uma caixa d'água. Por que a caixa d'água ela fica no ponto mais alto da cidade? Justamente para que a água desça, certo? Agora, se eu tiver um prédio, como nós temos aí em Prudentópolis, aí 15 andares, como que a água vai chegar lá em cima? Ela não vai chegar. Então precisa de uma bomba que impulsione isso até lá em cima. Daí lá em cima vai ter uma caixa d'água para que ele vá distribuindo essa água para o prédio. Se a caixa d'água ficar abaixo do nível do prédio, essa água não vai chegar aqui em cima. Então por isso que a caixa d'água normalmente é instalada no ponto mais alto, porque os vasos comunicantes fazem com que essa água chegue sempre no mesmo nível. Digamos que esse seja o prédio, esse seja a caixa d'água, se eles forem do mesmo tamanho, até um determinado ponto, um andar, a água chega. Até se for para cima, já não vai chegar mais, certo? Então, num sistema de vasos comunicantes, a água fica no mesmo nível em todos eles, independente do tamanho e o formato de cada um. Igual a gente colocou aqui, ó. Então, digamos que aqui seja um lençol freático, eu tenho uma montanha aqui, eu quero construir um poço. Se eu construir esse poço aqui, vai dar 2, 3 metros, eu acho água. Se eu tenho uma montanha e eu quero construir esse poço aqui, eu vou ter que ver até o nível. Então, se aqui eu usei 2 metros, aqui eu vou usar talvez 50, 100, 200 metros, dependendo da altura da montanha. Então, sempre eles vão se encontrar no mesmo nível. Essa é a principal característica dos vasos comunicantes. Manter sempre o mesmo nível. Vasos comunicantes é a distribuição da água da cidade, igual eu falei para vocês, ó. A caixa d'água, pessoal, tá aqui, né? Então tá aqui a caixa d'água e ela está cheia até aqui, ó. Basicamente, pessoal, ó, se a gente pegar o nível, até aqui vai água, mas a torneira está aqui em cima. Vai chegar água para essa pessoa? Não. Vai chegar para essa pessoa? Vai, de uma forma gotejando, talvez menor, e aqui uma forma maior, justamente porque ela está mais baixa e aqui também. Então, assim, a caixa d'água, o nível dela para que chegue água na tua casa, ela tem que ser o mesmo ou abaixo do nível. Se for acima, sinto muito, sem água, né? Então, essa é uma característica importante para a gente estudar aí os vasos comunicantes, certo? Empuxo. Esse também vocês já devem ter feito. Empuxo, pessoal, dá para a gente promover também, pegando uma bola qualquer, futebol, futsal, basquete, e tente comprimir ela para baixo num líquido, tipo numa piscina. Quando você solta, o que acontece com essa bola? Ela é jogada para cima. Empuxo é uma força que a água tem de baixo para cima. Então essa força, ó, é a força exercida do líquido empurrando os objetos sempre para cima. Então você consegue empurrar uma bola até lá no fundo? Não. E a hora que você solta ela, ela é jogada para cima. Por isso, o empuxo é uma força de baixo para cima. Veja algumas características que nós temos aqui, ó. Peso maior que o empuxo, o objeto afunda. Então, se o objeto for muito mais pesado que o empuxo, ele vai ter que afundar. Um navio, por exemplo, afunda. Peso menor que o empuxo, o objeto flutua. Peso igual ao empuxo, fica submergindo, fica meio para cima, né, da água, às vezes fica um pouco para baixo, mas não afunda e nem fica só boiando, né? Como a gente vê os icebergs, eles ficam normalmente submersos, né? Fica parte fora e parte dentro. Então elas têm mais ou menos a mesma relação de empuxo e peso, certo? Então essa é uma característica aí que nós temos. Então essa força tem direção contrária ao peso. Então se o peso é de cima para baixo, o empuxo é de baixo para cima, certo? Explicando de novo. Empuxo é uma força que normalmente os líquidos têm, principalmente a água, de empurrar os corpos para cima, ou de baixo para cima, né? Então é isso que faz com que, por exemplo, uma bola cheia de ar, né, com uma densidade menor, ela não consiga ser empurrada lá para o fundo de uma piscina. Entendido? É um exemplo que ajuda as pessoas a boiarem. Se o teu peso for menor que o empuxo, você boia. Se o teu peso for muito maior, tendência é você afundar. E finalizando nossa aula, então nós temos mais uma atividade. Então eu sei que tem mais uma atividadezinha, mas né, final de semana dá para vocês fazerem.
Atividades complementares, então agora a questão 1 e 2, da página 139, 140 e 141. Então esse é aquele experimentinho lá para vocês fazerem, bem fácil, bem tranquilo, vocês vão perceber lá qualquer dúvida, fala com o professor. E aí as questões 3 e 4 da página 141 e o para conferir também da 142, tá bom? Para não acumular muito, finalizou a aula, vai lá correndinho, já faz, tira foto e manda para o professor. Lembrando, não teremos trabalho nesse bimestre. A nota de vocês vai ser a nota da avaliação da Prova Brasil, né, para avaliação nacional, e os 2 pontos de atividades. Não mandou atividade, vai ficar sem esses 2 pontos. Certinho? Tchau, tchau, fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês, né? Se cuidem, estudem e não esqueçam as tarefas, tá bom?